Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos aqueles que creem no Pai. Pô, irmãos, eu fiz um vídeo que o assunto é o seguinte: você é escravo ou um filho adotado? Bom, irmãos, eu separei apenas 3 versículos de um capítulo de Gálatas que nos dá a entender algumas coisas, irmão, que faz a gente perceber que existe um usurpador, meus irmãos. Existe um usurpador que se passou pelo nosso Pai verdadeiro, entendeu? Ele enganou toda a humanidade, entendeu, meus irmãos? E eu quero mostrar aqui nas Escrituras, nesses 3 versículos, que existe pontos de vista que os irmãos têm que também respeitar. Quando eu falo muito que existe uma dualidade, que existe um anjo caído que se passou por Deus, que formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o pó da terra, eu estou provando aqui de acordo com a Bíblia. Então, se os irmãos for atentar e prestar bem atenção nesses 3 versículos, os irmãos vão notar claramente que existe algo de errado. E eu vou provar aqui para os irmãos. Vamos acompanhar versículo por versículo para a gente tentar chegar num consenso. Se os irmãos quiserem acompanhar no versículo 5. Aí aqui está falando que o Messias, no versículo 5, veio para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, eu quero que os irmãos parem e pensem numa coisa. Se nós fomos adotados pelo Pai verdadeiro, então nós somos filhos de quem? Essa é a minha primeira pergunta, meus irmãos. Se nós fomos adotados aqui, como diz nesse versículo, fomos adotados a partir do momento que o Messias derramou seu sangue na cruz, que morreu na cruz por nós, nós passamos a ser filhos adotivos do Pai verdadeiro. Então, quem que era que nos formou? Quem nos formou, meus irmãos? Quem formou esse corpo material? Foi o nosso Pai? Se nós fomos adotados, então não foi nosso Pai que nos fez. Quem foi então, meus irmãos? Essa é a primeira pergunta. Versículo 6. E porque vós sois filhos, agora quando você passa a ser adotado, você passa a ser filho do Pai verdadeiro, olha lá. E porque vós sois filhos, o Pai enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, quer dizer então que antes a gente não éramos filhos do Pai verdadeiro, passamos a ser filhos do Pai verdadeiro quando o Messias morreu na cruz e nos adotou. O Pai passou a nos adotar como filhos, e só aí o Pai enviou o Espírito ao nosso coração, o Espírito do Filho dele, ou seja, o Espírito da verdade. Entendeu, meus irmãos? Vamos lá. No versículo 7, desse modo já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro do Pai por meio do Messias. Aqui ele está dizendo claramente no versículo 7, meus irmãos, que nós éramos escravos. Escravos de quem, meus irmãos? Porém, olha lá, de modo que já não és escravo. Escravo de quem, meus irmãos? Do Pai? Não, escravos de um outro tirano. Quem é esse tirano, meus irmãos, que escraviza o ser humano? Jeová, meus irmãos. Desse modo já não és escravo, ou seja, escravo, não filho, mas escravo. Nós fomos formados para ser escravos, meus irmãos.
Desde Adão e Eva já foi feito já exatamente para isso, meus irmãos. Para procriar, para quê? Para a gente, fomos formados para arar a terra, para semear, para arar a terra, sabe para quê? Para construir esse império que hoje está aí, meus irmãos. E a procriação é um meio na relação sexual, é um meio de fazer com que a procriação continue, perpetuar a genética, entendeu? A carne. Pare e pensa, meus irmãos. Se aqui está falando que nós somos adotados pelo Pai verdadeiro, então não foi o nosso Pai verdadeiro que nos criou, que nos formou. A carne. Você concorda comigo? Que a gente passa a se tornar filho quando somos adotados e nós passamos a receber o espírito do filho dele, ó, aqui no versículo 6. Desse modo já não é mais escravo, ou seja, ele está falando que depois que você recebe o espírito do Pai verdadeiro, você já não é mais escravo, porém filho. Se você já não é mais escravo, você não era escravo de quem? Quando o Messias morreu por todos e comprou a todos, todos nós deixamos de ser escravo de quem, meus irmãos? Porém, olha lá, já não és escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro do Pai por meio do Messias. Isso é para pensar também. Agora no versículo 8. Outrora, porém, ele está querendo dizer antes, porém, não conhecendo o Pai, olha lá, não conhecendo o Pai, ou seja, antes do Messias vir à terra, ninguém conhecia o Pai. Outrora, porém, não conhecendo o Pai, servis a deuses que por natureza não o são. Ou seja, quer dizer que antes do Messias vir, ninguém conhecia o Pai e todos serviam a deuses. Quem são esses deuses, meus irmãos, do Velho Testamento? Jeová e os anjos caídos dele. Os anjos caídos que ele criou. Entendeu, meus irmãos? Agora vamos lá. No versículo 9. Eu sei que já... Não, no versículo 8 mesmo, meus irmãos. Foi de 4 a 8, foram 3 versículos. Então fica aí, meu irmão. 3 perguntas para você pesquisar. Para você ir lá pesquisar, analisar, juntar fatos. É isso que é o bacana, irmão. Você procurar o conhecimento. Todo mundo está em busca do conhecimento e da verdade. Então, a gente, tipo assim, o canal de repente é só para dar um impulso. Não sou o dono da verdade nem nada. Eu tô aqui expondo o meu ponto de vista, o que eu acho, meus irmãos. Então, mas de alguma maneira serve para que alguns irmãos venham dar um incentivo para que eles venham continuar incessantemente procurando, meus irmãos, e não dependendo somente do que eu falo. Então a pergunta é, meus irmãos, nós somos filhos adotivos? Se nós fomos adotados pelo Pai, então nós somos filhos carnais de quem? Se nós somos filhos espirituais, passamos a ser, como diz que a gente recebe o Espírito do Pai, quando, entendeu? Passamos a ser adotados, nós recebemos o Espírito do Pai. Aí eu te pergunto, meus irmãos, se nós somos adotados, nós somos filhos de quem? A segunda, nós éramos escravos de quem, então? Antes do Messias entregar a sua vida e comprar toda a humanidade para o Pai verdadeiro. Porque também não tem lógica o Messias vir aqui na Terra para comprar toda a humanidade do próprio Pai dele. Seria uma loucura isso, né? Para e pensa. O Messias vem, o Pai vem, envia ele vem, morre por toda a humanidade, compra toda a humanidade para o próprio Pai dele. Tem alguma coisa errada aí, né, meus irmãos? A minha forma de pensar, o Messias veio, o Pai verdadeiro enviou o Messias veio, desmascarou Jeová e mostrou que ele não é o Pai. Entendeu, meus irmãos? Essa é a minha visão. Entendeu? E aí ele nos comprou com o sangue dele na cruz, de Jeová pro Pai verdadeiro. Por quê? Porque Jeová não nos tratava como filho, nos tratava como escravos, nos tratava como apenas mais uma mão de obra aqui na terra para ele, meus irmãos.
Por que você acha que está esse império todo aí montado aí pro anti-messias chegar? Quem que você acha que montou tudo isso? Hã? Foi montado sozinho? Não. Precisou de mão de obra, meus irmãos. Aí a carne está sendo formada, e aí a pessoa escolhe qual caminho que ela vai seguir, o caminho da luz ou o caminho das trevas. Esse é o livre-arbítrio. Tanto que as pessoas falam, aí você escolhe o caminho, você quer ir para o caminho da luz ou para o caminho das trevas. Entendeu? Mas a carne está aí sendo gerada. E geralmente a carne ganha, sempre ganha, né? Porque as pessoas não conseguem se desprender das coisas do mundo, e aí tá sempre perdendo para carne. Entendeu? Prevalece aquele que é mais forte. E o que está mais forte dentro de você é a carne ou o espírito? Entendeu, meus irmãos? Analise essas perguntas aí que eu fiz aos irmãos, vai pesquisar, eu acho que é interessante. Se nós somos adotados, nós somos filhos de quem, então? Se nós somos adotados pelo Pai. E se o Pai enviou o Filho dele para nos comprar e nos resgatar com o sangue dele, ele veio nos comprar e nos resgatar do próprio Pai dele? Então não tem lógica o sacrifício do Messias na cruz, né? Então é isso, meus irmãos. Gostaria que os irmãos analisassem e fica assim então, meus irmãos. A paz do Salvador esteja com todos aqueles que creem.